Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Delberes, eu sou professor e diretor no Departamento de Engenharia Elétrica da PUC do Rio de Janeiro e tenho esse canal no YouTube para tratar de temas relacionados aos sistemas de potência, sistemas elétricos, com foco no segmento de distribuição de energia elétrica. Mas eu estou fazendo uma série de vídeos agora que buscam jogar luz, né, nos segmentos de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica e mostrar como os problemas, os desafios que a gente tem em cada um desses segmentos podem ser endereçados do ponto de vista científico, né? Então, estou apresentando aqui os trabalhos mais recentes dos meus alunos de mestrado e doutorado. Nós falamos do MRE na primeira videoaula, né, do mecanismo de realocação de energia, com uma proposta de incorporar a esse mecanismo de realocação de energia eólica, biomassa, mas podia ser outras fontes de energia. No segundo vídeo, na segunda videoaula, a gente falou do problema associado ao despacho que é feito pelo ONS. Então, os vídeos mais ou menos são complementares, né? Dos desafios do despacho associado ao ONS e como isso pode ser, como esse despacho pode ser monitorado, né? E nesse terceiro vídeo, agora, a gente vai falar sobre as bandeiras tarifárias. As bandeiras tarifárias foi um mecanismo criado, se eu não me engano, em 2014, 2015, para trazer para a tarifa de energia elétrica a variação de preço que a energia elétrica tem, né, em função dos despachos da termoelétrica. Esse trabalho a gente fez se eu não me engano, em 2013, 2014, que ainda as bandeiras tarifárias não tinham sido implementadas, estava em fase de implementação. Então vai ser interessante para a gente mostrar o que a gente visualizava da implementação das bandeiras tarifárias e agora o que de fato aconteceu, né, com as bandeiras. Então é um trabalho relativamente antigo, né? A data de publicação dele é de 2016, quase 2017, novembro de 2016. Só que a gente já tinha feito antes, ele acabou demorando um pouco para ser publicado. Então o que a gente queria na época? A gente queria ver o seguinte: quando as bandeiras acionarem, o que vai acontecer? Quando a bandeira amarela acionar, o que acontece? O que vai acontecer com o consumo de energia elétrica? O que vai acontecer com a geração? O que vai acontecer com o PLD? Era isso que a gente queria mostrar. E algumas observações interessantes que a gente já fez naquela época, a gente percebeu que acabou se consolidando ao longo do tempo. Vou mostrar para vocês daqui a pouco. Mas antes, deixa eu falar um pouco dos autores desse trabalho, né? Eu participei desse trabalho junto com o Ricardo Pérez e o Gabriel Clemente, ambos da PSR, que fizeram as simulações que eu vou apresentar para vocês aqui. Então, esse trabalho, né, a gente começou ele olhando, a gente pode começar ele olhando esse gráfico aqui. Esse gráfico é muito interessante porque ele mostra como é que estão os contratos, ou estavam, né, melhor dito, os contratos de disponibilidade das termoelétricas na época desse estudo. E por que isso é importante? Quando a gente ouve falar das bandeiras tarifárias, a gente primeiro o pessoal fala assim: olha, aparece lá no Jornal Nacional, as bandeiras tarifárias vão ser acionadas e a tarifa de energia vai ficar mais cara. E isso acontece porque o governo está ligando termoelétrica, porque o ONS despachou algumas termoelétricas. E para por aí a conversa. E não se vai mais a fundo do que realmente acontece, né, do dinheiro que você paga lá na fatura de energia que vai ser transferido para a bandeira. E o que acontece é o seguinte: as distribuidoras têm dois tipos de contratos de energia. As distribuidoras compram energia, né, dos geradores e repassam para a gente na forma de tarifa. Isso é mais do Brasil, tá? Em outros países isso é diferente. Mas para nós, consumidores cativos, né, os consumidores cativos, a gente compra
a energia que a distribuidora comprou do gerador. E do gerador ela pode comprar dois tipos de contratos. Pode comprar através de dois tipos de contratos. Um é o contrato de quantidade. Então, por exemplo, com uma hidroelétrica, normalmente é feito um contrato de quantidade. Então, a hidrelétrica se compromete a entregar aquela quantidade de energia e a distribuidora se compromete a pagar aquela quantidade que foi entregue. E o risco fica para o gerador, né? Por isso que tem o problema do MRE, que a gente já explicou. Outro tipo de contrato é o contrato de disponibilidade, que normalmente é feito com termoelétrica. Então, no contrato de disponibilidade, você contrata a termoelétrica para ficar lá paradinha esperando ser acionada. Então, mesmo que a termoelétrica não seja acionada, imagina um ano que choveu muito, o nível dos reservatórios está no máximo e tal, e nenhuma termoelétrica foi acionada. Ainda assim, ela ganha lá um valor de, referente ao tal contrato de disponibilidade. Agora, quando a termoelétrica é acionada, né, imagina, vamos pegar a termoelétrica diesel, por exemplo. Né, quando ela é acionada, você tem que pensar que tem que ir lá, colocar o diesel, abastecer e tal. Tem o custo do diesel para a termoelétrica acionar. Então tem um custo adicional. Esse custo adicional do acionamento da termoelétrica que vai para a distribuidora e depois vai para a nossa tarifa é a tal bandeira tarifária. Então o que acontecia na época? Na época a gente via a bandeira tarifária ela entrou com um valor de R$ 15 por megawatt-hora amarela e R$ 30 por megawatt-hora a vermelha. Né? Na época não tinha vermelha 1 e 2. E a gente já via na época, através desse gráfico aqui, ó, que os contratos de disponibilidade das distribuidoras, eles representavam valores que variavam de 6 a 27% dos contratos. Isso significava um custo adicional que podia variar de alguma coisa de R$ 5 por megawatt-hora até R$ 50 o megawatt-hora. Então, por esse gráfico, a gente já via que as bandeiras tarifárias não seriam suficientes para cobrir toda a despesa referente ao acionamento dessas ao acionamento dessas termoelétricas e para cobrir o contrato de disponibilidade lá que a distribuidora tinha. E dito e feito, né? Com o tempo, o valor das bandeiras tarifárias foram sendo reajustados. Hoje em dia, eu acho que está alguma coisa da ordem de R$ 70, R$ 80 o megawatt-hora. Né? Subiu muito, porque, claro, a gente já via que os contratos não seriam suficientes, o valor, né, que estava sendo tarifado não seria suficiente para cobrir a conta que viria com o acionamento das térmicas. Então, essa é uma informação interessante que a gente tira desse estudo, observando o que está acontecendo atualmente. Um estudo que a gente queria saber na época era se acionando a bandeira, ou seja, aumentando o preço da energia elétrica, reduziria o consumo, né? Pela lei da oferta e da demanda. Você sobe um preço, você vai reduzir o consumo. Só que na época a gente não tinha essa informação. Hoje talvez até seja possível. Hoje talvez até seja possível fazer esse estudo com mais detalhes, mas na época a gente não tinha. Então, para fazer essa análise, é uma análise que a gente trata considerando a elasticidade do preço-demanda, a gente usou alguns valores de referência que a gente tinha da década de 80 para fazer o estudo. E aí a gente descobriu o seguinte, que o residencial, a gente supôs, né, a partir dessa referência que a gente usou de elasticidade preço-demanda, o residencial ele teria uma relação de 0,14 0,146 negativo. Ou seja, para cada 1% de aumento de preço da bandeira, né, da tarifa, teria uma redução de 0,146% de demanda. No industrial, que é mais sensível, né, a variação de preço, para cada 1% seria
0,5% de redução de consumo. E para o comercial, para cada 1% de aumento de preço, de tarifa, teria uma redução de 0,17%. Só que isso, para se fazer essa análise, a gente tinha que descontar os consumidores livres, que são a maior parte dos consumidores industriais, né? Os consumidores industriais, boa parte deles já são livres, e os comerciais também. Os consumidores que a gente chama de baixa renda, que não são sensíveis à bandeira, porque não pagam, né, pela energia elétrica, é, e outros tipos de consumidores que também são inelásticos, que não têm sensibilidade à variação de preço. Então, na parcela elástica, na parcela que tem sensibilidade ao preço, o que a gente fez? A gente projetou os cenários futuros que iriam acontecer de geração e consumo, né, através dos modelos computacionais lá que a PSR tem. E a partir desse estudo, a gente aplicou um aumento de tarifa sempre quando a energia elétrica batia determinado preço, que era o trigger, que era o gatilho para acionar a bandeira tarifária. Se eu não me engano, a gente usou de R$ 250 o megawatt-hora. Bom, então toda vez que acionava a bandeira tarifária, amarela ou vermelha, a gente aplicou uma redução, né, no residencial, industrial e comercial, nas proporções devidas, excluindo os consumidores que são inelásticos, ou seja, que não têm sensibilidade a preço. E aí os resultados foram os seguintes. Deixa eu pegar aqui. Então, a redução média, né, que a gente projetava para aqueles valores de bandeira aplicados se eu não me engano, a gente fez o estudo em 2013 e analisou 14, 15, 16, 17, 4 anos à frente. Então, no primeiro ano, com o acionamento das bandeiras, haveria uma redução da ordem de próximo de 1% em 2014, 0,6% em 15, 0,5% em 16 e 0,4% em 17. Essa seria a demanda média que se reduziria a partir das simulações que foram feitas no futuro. Né? Como são cenários simulados, aqui nesse gráfico tem os resultados apresentados numa frequência acumulada desses cenários. Tá? Em termos de PLD, a gente nota o seguinte: quando você. Porque esse deveria ser algo importante, né, do acionamento da bandeira. Você aciona a bandeira, a energia fica mais cara, reduz o consumo, reduz a geração e, consequentemente, o PLD. Então, em termos de redução de PLD, a gente viu o seguinte: ficaria 1,2% mais barato em 2014, 0,9% em 15, 0,8% em 16, 0,9% em 17. Ou seja, haveria uma redução nos valores de PLD para cada submercado. Né? Esse aqui é do Nordeste, esse aqui é Norte. Você vê que os valores ficam parecidos. O Sul é o que tem a maior sensibilidade na variação do PLD. O que mais que a gente viu? Ah, tá. Isso aqui é interessante porque o custo de operação do sistema também reduziria, porque você aciona a bandeira, aumenta a tarifa, reduz o consumo, reduz a geração, reduz termoelétrica. Então, de uma maneira geral, os custos reduziriam da ordem de 9, 15, 15 e 19%. Essa seria a redução projetada em função do acionamento da bandeira. Né? Se não houvesse o acionamento da bandeira, não haveria essa redução de custo. E um outro estudo interessante é esse aqui, a perda média associado
as distribuidoras. Por quê? Porque as distribuidoras, elas têm lá o seu contrato de disponibilidade, que vai acionar em função que tem maiores ou menores custos. E a bandeira, ela vem para suprir esse custo. Né? Ela vem para suprir esse custo que a distribuidora tem pelo contrato de disponibilidade, pelo acionamento da termoelétrica. Quando você usa a bandeira para cobrir esses custos, a gente já viu lá no começo que talvez não dê para suprir os custos. E o prejuízo está aqui, ó. Em média 123 milhões no primeiro ano, né, de 2014, 69 milhões em 2015, 70 16 e 74 em 2017. Então, isso provavelmente é um indicativo dessas mudanças, além, obviamente, dos reajustes inflacionários, dessas mudanças de bandeira que a gente tem. Agora a gente tem a vermelha 1 e vermelha 2, que antes nem tinha. Então, as bandeiras foram mudando também de valores para se adaptar aos contratos de disponibilidade que existiam. Tá? Aqui tem uma frequência acumulada dessas perdas, né? Esses valores que eu mostrei para vocês aqui são valores médios em função das simulações que foram feitas. Aqui no final tem uma tabela que mostra, várias tabelas, né, que mostra qual o impacto das bandeiras nas tarifas de energia elétrica. Porque quando você incorpora as bandeiras e coloca lá R$ 15 por megawatt-hora a mais ou R$ 30, esse valor pode ser ainda maior se você colocar o imposto, né? E aí, para a bandeira, ó, com o imposto, o valor percentual, o aumento percentual seria da ordem de 5%, considerando esses valores, tá? De 15 e R$ 30 o megawatt-hora, que agora já são muito mais que isso. Residencial seria 5% o aumento, industrial 6% e comercial 5,5%. No caso da bandeira vermelha, seria da ordem de 10,5% residencial, 13,8% de aumento, né, o industrial e 11% o comercial. Tá? Então, esses valores, eles impactariam, né, a tarifa da forma como a gente está vendo. Agora, com os valores atuais, o impacto tende a ser até maior. Lembrando que os valores, o impacto, né, no industrial e no comercial, sendo eles integrantes do ambiente livre, eles não são sensíveis a essa variação de preço das bandeiras. Tá? Então, esse foi o trabalho, né, das análises das bandeiras tarifárias que a gente fez lá em 2013, né, mas ele foi publicado mais recentemente, esse trabalho, e mostra como as bandeiras tarifárias impactariam tanto em termos de geração, de PLD, em consumo de energia elétrica e nas tarifas existentes. Tá? Um trabalho interessante agora seria ver, né, como foi ou como está sendo a sensibilidade preço por demanda das bandeiras tarifárias. A gente teve que partir do pressuposto que a sensibilidade que a gente usou de uma referência lá da década de 80 é verdadeira. Não sei se manteve. Eu acho que vale a pena esse estudo agora, já com alguns anos aí de aplicação de bandeiras tarifárias. Beleza, gente? Então, com isso, a gente encerra um pouco esse estudo mais da parte voltada para a geração. No próximo vídeo, a gente fala sobre a transmissão de energia elétrica. Até lá!